Da observação de todos os seres vivos atuais, dois fatos se destacam: a incrível variedade de formas de vida de organismos acelulares, unicelulares e os pluricelulares, todos representados pelos organismos atuais, como os vírus, as algas, as bactérias, os protozoários, os fungos, as plantas, os animais. Olha que interessante. Ele coloca aqui os organismos atuais, né? Por quê? Porque ele está ligado que sempre tem modificações, né? Então, para ver o cuidado que a gente tem que ter na nossa escrita, né? Nada é uma coisa, digamos assim, determinada. A gente tem que ter esse critério na hora de pontuar as coisas. Então, o primeiro fato que ele colocou isso aqui foi a variedade de coisas que a gente tem de organismos. Isso está completamente associado com os nossos estudos em diversidade genética e entender por que temos essa variação na natureza nos organismos que nós estamos estudando. A próxima observação que ele coloca aqui é a seguinte: outro fato marcante é a adaptação de cada forma de vida às condições ambientais onde vivem, como os organismos aquáticos de água doce ou salgada, os terrestres vivendo em diferentes temperaturas, altitudes, umidades, com mais luz ou menos luz, e nos mais diversos ambientes da Terra, das profundezas dos oceanos aos picos das cadeias de montanhas, dos desertos às florestas úmidas, dos polos às regiões equatoriais, e ainda os parasitas intracelulares. Então, olha que interessante, ele já começa o livro, né, que é um livro sobre evolução, sobre genética de populações, falando o seguinte, ó, tem duas grandes coisas que a gente observa na natureza que ele entende que são elementos bem interessantes. A primeira delas é a variação. E olha, gente, o que a gente investiga, né, aqui dentro da genética de populações, da filogeografia, da genômica populacional, das variações que nós temos? A gente olha a diversidade, a gente investiga a diversidade. Se não tem diferença, qual pergunta você vai fazer? O que você vai investigar? Como você vai ser instigado a buscar respostas e com quais elementos? Razão por essa que eu sempre falo para você, faça a escolha de um bom marcador que tenha variação, que você consiga efetivamente utilizá-lo. Não adianta nada você usar um marcador tipo branco do olho, que é aquele marcador que é igual para todo mundo e que não vai revelar variação. Então a gente precisa de marcadores que tenham características que possam ser utilizadas para que a gente avalie isso. E a segunda coisa que ele coloca é qual? É a adaptação. Então, assim, a gente tem toda essa variedade, toda essa plasticidade fenotípica e a gente encontra os mais diversos seres e nos mais diversos ambientes. Eu sempre fico encantada, gente, com aqueles seres que ficam lá no fundo do mar. Pensa, e assim, imagina a quantidade de diversidade que a gente não conhece, que é totalmente desconhecida, que passa aos nossos olhos, que está ali e que a gente ignora. Ela existe, mas a gente ignora, a gente simplesmente não sabe que ela está lá. E todas as adaptações e tudo mais. Por quê? Porque a matéria-prima para isso é a variação. Se não tem variação, como que você vai ter adaptação?